Deus, obrigado. Maravilha de pertencer. Maravilha saber que o céu se alegra. Maravilha saber que nós temos um dia que nos aguarda, em que toda barreira será caída por terra, em que nós teremos a liberdade para pular, para louvar, para exaltar o teu nome diante do teu trono. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos porque tu és bom, tu és vivo, Salvador, e em ti nós precisamos estar inabalável. Fale conosco nesta noite. Usa a vida do teu filho em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, depois de um período como esse, a gente vai até meia-noite. Vamos fazer uma vigília hoje, porque estamos animados, irmãos. Estamos animados. Você está animado, meu irmão? Pense num povo feliz. Pense num povo feliz nessa terra, irmão, somos nós. Nós somos o povo mais feliz nessa terra, porque a nossa alegria não se limita apenas a esta terra. A nossa alegria, ela é eterna. É um dom de Deus. A alegria, irmãos, é um dom de Deus. E aqueles que receberam o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, recebeu também dele o dom da alegria. E o povo de Deus, de fato, é um povo feliz. É um povo alegre. É um povo que vive essa alegria e que vibra com Jesus. O Senhor Jesus Cristo é de fato o motivo da nossa alegria. Que essa alegria seja de fato conhecida por todas as pessoas. Que a alegria que Jesus Cristo proporciona seja uma realidade na vida de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada adolescente, de cada criança. O desejo do Senhor é que de fato essa alegria seja uma realidade, porque a alegria do Senhor é a alegria do Senhor é a alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. É do Senhor, é somente dele. Quero iniciar a minha palavra agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui nesse final de semana com os irmãos. Que maravilha, irmãos. Que privilégio, que honra podermos estar aqui juntos, compartilhando da palavra de Deus, podermos estar juntos enquanto família de Deus. Coisa boa estar diante do Senhor, diante dos irmãos. Coisa boa estar perto do jeito de Deus. É muito bom. Quero agradecer mais uma vez a Rebeca, que com a anuência com certeza do seu pastor nos convidou, pastor Gamaliel e a família, todos os demais irmãos queridos, irmãs queridas que guardam meu coração sempre. Essa amada igreja, obrigado pela confiança, pelo convite, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui desde ontem, compartilhando a sua palavra. É tão bom, irmãos. É tão bom podermos refletir na palavra de Deus. É tão bom ter de fato a nossa fé firmada no Senhor, a nossa fé de fato firmada em Cristo. E se nós temos uma fé firmada no Senhor, com certeza nada, absolutamente nada, poderá nos derrubar, nos abater, porque a palavra de Deus nos diz, e nós cremos assim em sua palavra, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que são do Senhor permanecem para sempre, amém, irmãos? Que você permaneça firme no Senhor, e os propósitos de Deus para a sua vida sejam todos concretizados para a glória dele mesmo, e possamos estar firmes nas promessas do Senhor, porque as promessas do Senhor são realidades. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Promessa de Deus e realidade, irmãos, com certeza são a mesma coisa. Nós precisamos confiar plenamente nisso. Irmãos, hoje pela manhã nós caminhamos no texto de Efésios, falamos sobre essa armadura de Deus, sobre a importância de estarmos revestidos com parcial armadura de Deus. Foi isso? A gente deve revestir com algumas partes dessa armadura, algumas e outras não. Foi isso que nós aprendemos aqui pela manhã?
Não foi isso não? Como foi? A palavra de Deus nos diz que nós devemos estar revestidos com o quê? É com toda a armadura. É com toda a armadura de Deus. E se nós estivermos revestidos com toda a armadura de Deus, irmãos, nós com certeza permaneceremos inabaláveis no Senhor. Aleluia! Hoje à noite nós vamos falar sobre um jovem. Nós poderíamos escolher todos os jovens, mas nós vamos falar sobre esse jovem que a palavra de Deus nos diz que ele permaneceu inabalável diante do Senhor. Durante toda a sua trajetória de vida, esse jovem, ele permaneceu inabalável diante do Senhor. Ele estava revestido com toda a armadura de Deus, com toda a certeza. E nós vamos ver isso em toda a sua trajetória de vida. A presença do Senhor era com ele, ele venceu este mundo, venceu as tentações desse mundo e permaneceu inabalável diante do Senhor. Então é possível também você, eu, cada um de nós permanecermos inabaláveis diante do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, no capítulo 37 deste livro. Vamos falar sobre o jovem José. Esse jovem que nos traz tantas lições, esse jovem que foi amado pelo seu pai, esse jovem que foi odiado pelos seus irmãos, esse jovem que foi vendido como escravo, esse jovem que foi exaltado como governador do Egito, mas ele também foi provedor de todos os povos. Esse foi José. Este foi José, um jovem que permaneceu inabalável diante do Senhor. José foi esse jovem, amado, odiado, vendido, escravo, exaltado como governador do Egito. Ele foi provedor dos povos. Deus tinha um propósito na vida desse jovem, e Deus cumpriu o propósito na vida desse jovem, porque ele permaneceu firme nos caminhos do Senhor. O desafio de Deus para você nessa noite é: permaneça firme no propósito do Senhor, amém? Permaneça firme, meu querido, permaneça firme. A história de José realmente nos anima. A história de vida de José nos empolga. A história de vida de José desafia nós a olharmos para essa história e dizer: nós também podemos permanecer firmes no propósito de honrar, de glorificar e de exaltar o nome do Senhor. José foi um jovem diferente. José era um jovem diferente. E quando nós lemos a sua história, nós vamos notar claramente isso, que José se destacou dos seus irmãos. Por quê? Porque ele compreendeu a sua missão. Ele estava comprometido com o Senhor. Ele tinha caráter. Esse jovem tinha caráter, tinha compromisso. E como resultado disso, de sua vida, do seu caráter, provocou em seus irmãos o ódio. E por isso seus irmãos o odiaram. Mas vamos para a palavra. Gênesis 37, como é que nós vamos ler? Vai ser projetado aí? Vamos lá. Gênesis 37, capítulo 37 do livro de Gênesis. Primeiro, versículo primeiro. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. A palavra de Deus nos diz isso, vamos ler juntos?
Pai, pela porção da Tua palavra limpa nesta noite. A Tua palavra, Senhor, é poderosa. A Tua palavra é fonte de vida. A Tua palavra é revelação do Senhor aos nossos corações. Nós pedimos a Ti mais uma vez, encarecidamente, que o Senhor aplique palavra Tua aos nossos corações. Que sejamos tocados pela Tua palavra, que sejamos guiados pela Tua palavra, porque a Tua palavra é luz para os nossos caminhos, Senhor. A Tua palavra nos orienta, a Tua palavra nos dá, ó Deus, direção em tudo e para tudo. Nós Te glorificamos, Senhor, porque nessa noite o Senhor já falou conosco de diversas maneiras aqui neste culto. O Senhor falou conosco através da Tua palavra orada. O Senhor falou conosco através da Tua palavra dramatizada, coreografada. O Senhor falou conosco através da Tua palavra ministrada aqui tão maravilhosamente pelo Ministério Pedra Angular. Senhor, que bênção! O Senhor continuou falando conosco através da ministração aqui com o pastor Gamaliel e com os demais músicos aqui adorando ao Senhor. O Senhor falou conosco nessa noite de tantas maneiras nesse lugar. Nós poderíamos sair daqui, Senhor, já repletos da Tua presença, mas o Senhor ainda tem algo novo para nós nessa noite, e nós pedimos a Deus humildemente que a Tua palavra proclamada aqui neste lugar possa ecoar em nossos corações e gerar em nós atitude nova diante de um Deus que tem coisas novas para nós, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor é o Deus que faz coisas novas, o Senhor é o Deus que muda realidades, o Senhor é o Deus que chama homens, mulheres, jovens, crianças para o cumprimento do Teu propósito. Senhor, é tão maravilhoso podermos sermos escolhidos por Ti para fazer a Tua obra, para cumprir os Teus desígnios e os Teus propósitos. Senhor, ajuda-nos a compreender com clareza os propósitos que o Senhor tem determinado para cada um de nós, Senhor. Que não venhamos de maneira, Senhor, nenhuma nos distanciarmos daquilo que o Senhor tem proposto para nós, mas que possamos, ó Deus, a cada dia permanecer inabaláveis diante da Tua presença. Continua, Senhor, ministrando a palavra Tua aos nossos corações. A nossa alma se alegra no Senhor. Nosso espírito, ó Deus, tão somente aguarda as Tuas promessas. Nós Te louvamos, Senhor, porque cremos que o Senhor tem planos maravilhosos para cada um de nós, e nós ansiamos, ó Deus, realmente em cumpri-los para a glória do Teu próprio nome. Fortalece a nossa fé em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, José, um jovem que tinha sonhos. José, um jovem sonhador. José, esse jovem sonhador. A palavra de Deus no versículo 5 diz assim: teve José um sonho. Teve José um sonho. Nessa noite eu pergunto a você: você tem realmente tido sonhos? Você tem sonhado com os planos de Deus para a sua vida, com os projetos do Senhor? Você tem acreditado naquilo que Deus realmente tem para a sua vida? Esse jovem era um sonhador. O versículo 5 nos revela isso. Nesse sonho o Senhor revelou o futuro de José. Deus revelou através de um sonho o futuro desse jovem. Nesse sonho Deus mostrou a José que um dia todos os recursos, e ali representado não apenas os seus irmãos, não era só isso que Deus estava representando. Aqueles peixes ali, irmãos, representavam os recursos. Aqueles peixes ali no sonho representavam recursos. Aquelas estrelas representavam todos os governadores, todos os governantes do mundo inteiro que iriam se curvar diante dos pés de José. Aqueles irmãos só estavam vendo e limitando os sonhos de José. Aqueles irmãos achavam que aquilo que José estava tendo, aquela revelação, se limitava apenas a eles. Mas o que Deus estava mostrando é que era além deles. Os sonhos de Deus para a vida de José eram maiores do que ele poderia imaginar. O seu pai não compreendeu aquele sonho, os seus irmãos não compreenderam, acharam que ele estava sendo orgulhoso,
achou que José estava querendo realmente dominar sobre eles, mas o que Deus tinha para a vida de José era muito maior do que apenas seus irmãos se curvarem perante ele. Todos os recursos seriam diante de José. José seria um provedor, administrador de todos os recursos da terra, irmãos, daquele tempo. Compreende o que Deus faz? Os planos e os sonhos do Senhor são maiores. Aquilo que Deus tem realmente para as nossas vidas são maiores do que a gente possa imaginar. Do 0 aos 17 anos, José viveu na casa de seu pai, entre os seus irmãos. Nesse tempo ele teve esse sonho, e nesse sonho aí ele via realmente ali como manifestação da sua família gravitando. Era um sonho profético, nós sabemos disso, a palavra de Deus nos revela, que apontavam para a sua honrosa posição como governador do Egito. José, um jovem sonhador. Diga isso, um sonhador. Um sonhador. Mas José não era apenas um sonhador. A palavra de Deus nos diz que ele foi um sonhador que virou um escravo. Diga isso, um escravo. Repita, irmãos, um escravo. Aquele jovem sonhador se tornou um escravo aos 17 anos. Aquele jovem sonhador se tornou um escravo e foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravos pelos seus irmãos para uma caravana de israelitas que iam em direção ao Egito. No Egito ele foi revendido para um egípcio chamado Potifar, oficial de Faraó e comandante da sua guarda. Dentro da providência divina, o jovem José é levado para viver ali, naquela situação de proximidade, próximo do poder. Na casa de Potifar, é promovido a mordomo daquela casa, administrador daquela casa. José, aquele jovem temente a Deus, torna-se o administrador da casa de Potifar. Tudo quanto ele colocava, tudo quanto Deus colocava em suas mãos, a palavra de Deus diz que prosperava. Um escravo agora, um homem livre, agora escravo. A vida de José, irmãos, é cheia de grandes lutas e provações. A vida desse jovem não foi brincadeira, irmãos, cheia de lutas e provações. No versículo 19, seus irmãos conspiram contra ele. No versículo 21, ele foi jogado na cova. No versículo 28, ele foi vendido como escravo. No capítulo 39, ele é falsamente acusado de estupro na casa daquele que ele estava servindo. Foi luta que esse jovem enfrentou, foi ou não foi? No capítulo 40, irmãos, ele é lançado da prisão. José foi abandonado por sua família. José foi esquecido por seus amigos. Frustrado. Ele se sentiu realmente frustrado em alguns momentos. Lembra, irmãos, aqui nós estamos lembrando que a trajetória de José era apenas uma trajetória marcada. Lembra da luta de José. Não esquece dessa luta, não. A gente vai avançar nessa luta desse jovem. Nós vamos ver ele como prisioneiro agora. José, a palavra de Deus nos diz que estava na casa de Potifar como mordomo. Ele foi acusado de assédio sexual. A mulher de Potifar coloca os olhos nele e insiste na tentação de ter aquele jovem. Está lá. A mulher disse: eu te quero. A tentação na área sexual desse jovem foi grande. Mesmo diante de toda a investida da sua patroa, José jamais baixou a guarda. Ele firmemente estava ali diante de Deus. Ele firmemente aguentou as tentações. José passou os melhores anos da sua juventude na prisão. Dos 17 aos 30 anos, José viveu realmente ali, uma situação difícil. De escravo a mordomo, de mordomo a acusado, de acusado prisioneiro. Meu Deus, meu Senhor, que luta esse jovem. Mas Deus é Deus, amém?
Diga isso, Deus é Deus. Deus é Deus. E a história desse jovem, ela é transformada para a glória do Senhor. Em quarto lugar, nós vamos ver que José, aos 30 anos de idade, Deus coloca mais uma vez no coração daquele homem, daquele jovem, agora com 30 anos, sonhos. E através desses sonhos, Deus usa a vida dele. A palavra de Deus nos diz que através daqueles sonhos que ele teve ali na prisão, mesmo tendo sido realmente abandonado por aqueles que eram seus amigos ali de prisão, Deus não se esqueceu dele. Deus não se esquece dos seus. Deus não se esquece dos seus. Deus não se esquece dos seus. E nós vamos ver que a trajetória deste homem, de fato, é uma trajetória marcada pela ação cuidadora de Deus. Deus estava com José. Repita comigo: Deus estava com José. Vamos para a palavra. Vamos lá, Gênesis 39, versículo 2, o que é que diz aí? Agora vamos embora. 39, 2. Depois nós vamos para 39, 3. Depois nós vamos para 39, 21. Depois nós vamos para 39, 23. Vamos ver o que a palavra diz. Leia comigo o que está na palavra. É aí, né? Só que nós vamos agora para o 33. O que é que continua dizendo? Qual a diferença desses jovens? O que é que a palavra de Deus nos revela sobre José? José era um jovem próximo, mas por quê? O que o texto está dizendo ali? Volta aí, volta mais uma vez. O Senhor, olha o que a palavra revela. O Senhor era com José. A diferença está aí. A trajetória de vida de José foi marcada pela presença do Senhor. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José em todo o tempo. Onde José colocava a mão, Deus fazia prosperar. Aonde José chegava, mesmo diante das tentações, mesmo diante das lutas, o Senhor era com José. 21 agora, 39, 21. Vamos ver o que a palavra de Deus mais uma vez reitera. O Senhor, porém, era com José. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo quando a gente percebe realmente um compromisso, a fidelidade, o cuidado de Deus sobre a vida desse jovem. O Senhor era com José. O 23, mais uma vez, para a gente não esquecer. Bora lá, Rebeca. 39 e 23 agora, para a gente não esquecer disso. Irmãos, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena. Aonde José estava, o Senhor era com ele. Aonde José estava, o Senhor era com ele. O Senhor era com José. Aonde ele estava, o Senhor era com José. Nós vamos ver o relato de José lá no Novo Testamento. Atos, vamos ver agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nós vamos ver o verso 9 e o verso 10. Olha o que a palavra de Deus nos diz lá. Leia aí, vamos lá. Vale ou não vale a pena, irmãos, permanecermos no Senhor? Vale a pena permanecer no Senhor. Vale a pena sim, irmãos. A palavra de Deus nos revela que o Senhor era com José.
A palavra de Deus nos diz que o Senhor estava com José em todo o tempo. Esse jovem estava firme. Nós precisamos, irmãos, compreender algo aqui interessante para as nossas vidas. Deus estava com ele em servidão, mesmo sendo escravo. José se comportou como um governador desde o princípio. Ele não murmurou, não lamentou, não reclamou. Ele apenas confiou nas promessas e nos sonhos do Senhor para a sua vida. A fé no coração de José estava inabalável, porque realmente ele sabia em quem ele cria. Você sabe em quem você crê? Você tem depositado a sua fé no Senhor? Você tem confiado a sua vida ao Senhor? José confiou a vida dele a Deus. José confiou a sua vida a Deus. E Deus proporcionou experiências difíceis na vida de José, mas de todas o Senhor o livrou. Situações adversas, mas o Senhor, a palavra de Deus diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. Aflições que esse jovem passou, tentações em várias áreas, mas o Senhor livrou. Deus estava com ele ali naquela tentação. A mulher de Potifar tentou de todo jeito. Quantas vezes, irmãos, os jovens são seduzidos a estarem pecando nessa área, na área sexual? Hoje o advento da internet tem levado muitos jovens a se afastar dos planos e projetos de Deus. Muitos estão aprisionados nessa área, mas a palavra de Deus tem o poder de nos livrar. Nós não podemos permanecer prostrados diante dessas ações malignas. Hoje nós estamos vendo, irmãos, uma situação muito difícil. Os nossos jovens estão na faculdade, pastor Gamaliel, e quando chegam na universidade, a primeira coisa que eles colocam mesmo é o convite abertamente para viver realmente a promiscuidade. E montam os grupos, e lá todo mundo se declara o que é, se você é homossexual, se você é hétero, se você é bi. E os meninos dizem, pastor, lá todo mundo da turma, praticamente 90% é tudo bissexual, ninguém mais é hétero. Quando você diz que é hétero, é uma coisa realmente, o povo dá risada disso. Porque a sociedade, irmãos, está vivendo em pecado, quer realmente de toda maneira que nós nos curvemos diante de uma situação, de uma ideologia maligna. Mas o Senhor convida a igreja dele a permanecer inabalável nele, inabalável, firmada nesta palavra. O que é pecado, irmãos, continua sendo pecado. Nós não vamos nos curvar diante dessas ideologias malignas, mas nós vamos permanecer firmados nessa palavra. Venha o que vier, somos do Senhor. Venha o que vier, somos do Senhor. Venha o que vier, somos do Senhor. O Senhor estará conosco nas tentações. As lutas, o assédio continua, o assédio moral continua, irmãos. Sexual, apelos, convites. Os nossos jovens estão aí sendo bombardeados, provocados a propostas e convites para eles viverem uma prisão nessa área. E esta igreja tem um compromisso com o Senhor de estar orando, revestindo, acompanhando, orientando os nossos jovens a permanecerem santos diante do Senhor. Nós não podemos, irmãos, esperar mais nada desse mundo, porque de fato a igreja é a luz do mundo, e a luz, irmãos, ela incomoda. A luz revela o que não está de acordo com a palavra. A luz incomoda, mas o Senhor disse que nós somos luz desse mundo. O Senhor disse que nós somos luz, irmãos, e o Senhor disse que nós somos sal. Se o Senhor disse que nós somos, e precisamos realmente fazer a diferença. Precisamos resplandecer, porque a palavra do Senhor diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A palavra de Deus nos diz que nós somos sal, irmãos. O sal não precisa aparecer.
O sal só precisa cumprir o seu papel, que é dar sabor. Se o sal aparece, irmãos, que comida salgada. Mas se o sal não está ali no alimento, comida sem gosto. O sal não precisa aparecer, ele só precisa cumprir o papel pelo qual o Senhor desempenhou para ele. É dar sabor. Nós vivemos num mundo, irmãos, sem sabor, e o Senhor nos convida para sermos esse sabor. O mundo está apodrecido, e o Senhor disse que nós somos um bom perfume. Precisamos realmente ser o que o Senhor disse que nós somos. José foi um jovem diferente. Ele não se conformou com este mundo. Ele estava diante da palavra que diz lá em Romanos 12, capítulo 1: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus estava com José na prisão, Deus estava com José na tentação, Deus estava com José no sofrimento, irmãos. Mesmo quando José foi forçado a estar ali, passando vergonha naquele cárcere, a palavra de Deus diz que o Senhor o abençoou em todo o tempo. Vale a pena, irmãos, permanecer firme. Deus fez José triunfar. Nós conhecemos o fim dessa história. Deus transformou a tragédia, Deus transformou a tentação, Deus transformou o tormento, os problemas, Deus transformou tudo isso em um grande triunfo. Deus é o Deus que transforma realidades, irmãos. Deus é o Deus que transforma a realidade. Você acredita nisso, irmãos? Esse jovem tinha tudo para ser um revoltado da vida. Ele tinha tudo para ser um revoltado com sua casa, ser revoltado com seus irmãos. Ele tinha tudo, um homem livre, que foi vendido como escravo, ele tinha tudo, mas ele escolheu permanecer inabalável no Senhor. Ele escolheu permanecer inabalável nas promessas do Senhor, e Deus o honrou. Deus realizou os sonhos de José, ensinando a José lições preciosas como essa. E abra aí, minha querida irmã, 1 de Pedro 5, vamos ler o versículo 6, o versículo 7, o versículo 8, o versículo 9, o versículo 10. Vamos aprender? Olha o que Deus requer de nós. Vamos ler. Humilhai-vos estava forjando ali o caráter de José. A fé de José, irmão, estava sendo forjada, porque os planos e os sonhos do Senhor são realmente maiores do que nós podemos imaginar. O nosso Deus é o Deus que faz com que realidades sejam transformadas para a glória de Deus. José, um homem que permaneceu, um jovem que permaneceu inabalável diante do Senhor. O Senhor esteve com ele durante toda a sua trajetória de vida, e a mão poderosa do Senhor o colocou aonde ele estava. Irmãos, como é bom obedecermos a Deus, como é bom confiarmos ao Senhor. Tudo
tudo nas mãos dele. A palavra do Senhor nos diz que os planos dele são imutáveis. Os planos de Deus para a sua vida, meu irmão, são imutáveis. José era um jovem que Deus colocou um sonho no seu coração. Sabe qual foi o erro de José? Foi compartilhar o sonho com quem não sonha. Às vezes nós estamos compartilhando o sonho com quem não sonha. Aquilo que Deus tem colocado no teu coração, guarda. Compartilhe o sonho com quem sonha. Mas eu quero dizer a você que os sonhos que o Senhor tem para a sua vida serão concretizados para a glória dele. Permaneça inabalável. Quantas lutas esse jovem enfrentou, mas Deus livrou de todas. Nós podemos, irmãos, nessa noite, olhar para a história desse jovem e dizer: Deus foi glorificado em todo o tempo, através da vida do jovem chamado José. Eu posso olhar para a vida desse jovem e dizer: meu Senhor, eu quero aprender com José. Eu quero ser como José também. Um jovem que permaneceu inabalável diante de tantas lutas e batalhas. Não é diferente das suas lutas. Todos nós passamos lutas, irmãos, diariamente. O maligno das nossas almas, o inimigo das nossas almas tenta nos aprisionar também. Mas o Senhor veio para nos libertar. O Senhor veio realmente para cumprir em nós os seus planos. E nessa noite eu desafio a você a olhar para a história de José e ver que ele escolheu, ele propôs no seu coração permanecer inabalável diante de Deus. Qual a sua decisão? Qual a sua decisão? A sua decisão é permanecer inabalável diante do Senhor, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das tentações, mesmo diante de tudo isso. Permaneça firme diante do Senhor. Não guarde em seu coração ressentimento. Eu aprendo com José a não guardar em meu coração ressentimentos. Eu aprendo com José a vencer as tentações e fugir delas. Eu aprendo com José que mesmo numa situação de prisão, de angústia, continuar invocando o nome do Senhor. Eu aprendo com José a ser testemunha vivo da graça de Deus. Eu aprendo com esse jovem a compreender que tudo que ocorre em nossas vidas, tudo, absolutamente tudo, tem um propósito. E o propósito é glorificar o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas são todas as coisas. Aquilo que nós estamos vivendo, as lutas que nós temos traçadas, tem um propósito: a glorificação do nome do Senhor. Deus tem permitido que a gente experimente situações adversas, porque Ele quer de fato forjar o nosso caráter. Ele quer que sejamos realmente a cada dia maduros na nossa fé. Que mesmo diante das lutas, você permaneça, meu irmão, firme diante do Senhor. Nós vamos orar. Vou convidar o ministério, o pastor, não sei quem vai nos conduzir aqui. Eu quero encerrar esse momento pedindo a você para olhar para a história desse jovem, um jovem sonhador, um jovem que Deus colocou no coração dele um sonho. E ele permaneceu firme, ele permaneceu inabalável, mesmo diante das lutas. Ele não abriu mão daquilo que o Senhor tinha para ele. Não abra mão daquilo que o Senhor tem para você. Eu sei que as lutas são grandes, meu irmão. Eu sei que as batalhas são grandes, meu irmão. Mas não desista, porque Deus te honrará. Ele te honrará. As lutas virão, e elas fazem parte da nossa caminhada cristã. Elas fazem parte. O sofrimento faz parte da nossa caminhada cristã. Não se esqueça disso, faz parte. Mas o Senhor tem preparado para ti coisas maiores. Aqueles irmãos nunca acreditaram naquele sonho, mas Deus tinha para a vida de José coisas maiores. O que Deus tem para a sua vida é coisas maiores.
maiores. Permaneça firme no propósito de honrar e de servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena servir ao Senhor. Aqueles que servem ao Senhor recebem dele mesmo a recompensa, porque quando tudo terminar, nós estaremos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É diante dele, irmãos, que nós vamos passar toda a nossa eternidade. Então venha o que vier, somos do Senhor. Você precisa saber a quem você pertence. Você é do Senhor. José pertenceu ao Senhor, e ele não trocou, não pensou nenhum momento em desistir. Ele permaneceu ali diante do Senhor, e Deus o honrou. Deus deseja sim honrar a sua vida. Ele deseja sim te usar como instrumento de salvação para a vida de outras pessoas. Deus levou José ali para que a sua descendência fosse preservada. Deus permitiu que José passasse tudo aquilo para honrá-lo lá na frente. Então isso que você tem enfrentado, as lutas que você tem enfrentado, tem um propósito, e Deus vai te revelar a você, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Vamos nos colocar em pé. Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Ele vai cumprir. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele só faz o melhor pelo ser. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os teus planos. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele só faz o melhor pelo ser. Senhor nosso, nós acreditamos, Senhor. Acreditamos sim que o Senhor vai fazer além do que nós podemos imaginar, porque nós somos limitados e imperfeitos, mas o Senhor é ilimitado. Não há limite, Senhor, para o teu poder. Não há limite, Senhor, para o teu agir. Nós cremos que o Senhor há de fazer coisas extraordinárias na vida desta igreja. O Senhor há de fazer coisas extraordinárias na vida dos jovens desta igreja. O Senhor há de fazer coisas extraordinárias aqui nesta cidade por intermédio desta igreja.
porque essa igreja, Senhor, é tua. Essa igreja tem um nome, o dono dela chama-se Jesus Cristo de Nazaré, aquele que venceu a morte e vivo está para todo sempre. Nós acreditamos, ó Deus, que haverá muitas vidas sendo, ó Deus, impactadas pelo testemunho de fé, uma fé inabalável do Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor vai usar essa igreja como instrumento da tua graça aqui. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor há de firmar cada vez mais os passos dos teus filhos para proclamar, ó Deus, salvação e libertação. Nós cremos, ó Deus, que assim como o Senhor mudou a vida daquele jovem, um jovem chamado José, um jovem que se submeteu plenamente aos teus planos e projetos, e o Senhor preservou a vida de José durante todas as fases da sua vida, porque os planos do Senhor são maiores do que os nossos planos. Obrigado a Deus, porque nós olhamos para a vida desse jovem chamado José e sentimos de fato a tua direção, a tua condução. Esse jovem não negociou a sua fé, ele permaneceu firme, porque a tua presença era com ele, Senhor. Obrigado, Deus, porque quando o Senhor está conosco, mesmo diante das lutas, mesmo diante das tentações, mesmo diante das provações, o Senhor nos ajuda a vencê-las. Obrigado, Deus, porque José nos inspira. José, Senhor, nos revela realmente como o Senhor realmente tem compromisso com o homem, com a mulher, o jovem, a criança que é comprometida contigo e que está revestida com toda a armadura do Senhor. Pai, em nome de Jesus, cumpre, Senhor, os teus planos na vida desta igreja. Cumpre, Senhor, os teus planos na vida da juventude desta igreja. Que esses jovens, Senhor, sejam de fato jovens consagrados ao Senhor, assim como José foi, um jovem sonhador, um jovem que tinha o sonho de agradar ao Senhor e de cumprir os planos do Senhor na sua vida. Que assim seja uma realidade na vida de cada jovem dessa igreja, que seja uma realidade na vida de cada homem dessa igreja, que seja uma realidade na vida de cada mulher dessa igreja, que seja uma realidade na vida de cada criança dessa igreja. Que aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para a vida da tua igreja possa, Senhor, permanecer inabalável em seus corações. Que a nossa fé, Senhor, seja cada dia renovada pelo Senhor. Que o Senhor possa produzir em nós, Senhor, um caráter firmado na rocha eterna, um caráter semelhante ao de Cristo. Que possamos viver de fato de maneira íntegra nesse mundo. Que não venhamos nos conformar com este mundo, mas que sejamos, ó Deus, usados por ti na transformação e na implantação do teu reino nessa terra. Cumpre, Senhor, o teu querer na vida do teu povo, na vida dessa igreja. Senhor, nós te glorificamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque tu és de fato a esperança deste mundo. Tu és de fato, ó Deus, a esperança desse mundo. Obrigado porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos capacitou, o Senhor tem nos dado, ó Deus, de fato a tua palavra, e a tua palavra é alimento para a nossa alma. Que sejamos, ó Deus, alimentados pela tua palavra todos os dias, e que tenhamos força necessária para vencer este mundo, olhando para ti, Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós te glorificamos, pedimos a tua bênção sobre nós, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo a todos abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Louvado seja o Senhor, nós estamos finalizando. Podeis assentar por um minuto. Louvamos a Deus pela sua palavra, uma vez mais, tira o nosso coração. Como Tiago disse, escreveu na sua epístola, no capítulo 1, no versículo 22, que nós sejamos praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, porque somente ouvintes nós estaríamos enganando a nós mesmos, mas se praticarmos a palavra, seremos transformados pelo poder desta palavra. Eu quero agradecer ao pastor Watson, que muito
atencioso conosco foi estes dias. Que Deus recompense a sua vida, a sua família, a igreja que o Senhor confiou a pastorear. Deus prospere sua vida, meu irmão. Deus prospere sua vida. Eu quero agradecer os irmãos de Pedra Angular por estes dias conosco. Que o Senhor continue usando a vida de vocês. São um farol do Senhor. Eu costumo dizer algo bastante importante, irmãos. Esses irmãos são talentosos, mas são espirituais. Tem muita gente que é muito talentoso e vazio de Deus. E você vê isso quando a pessoa abre a boca. Você só dá o que você tem. E Deus continue usando a vida de vocês aonde vocês passarem e aonde eles levarem. Só não esqueça que é tudo a ver com Ele, nada a ver com vocês. Eu quero agradecer a irmã Adalva, o pastor Hélio, que alimentou esses homens. Irmão, alimentar esses homens não é fácil. Não é fácil. Mas a irmã Adalva, olha, ela subiu esse compromisso. E eles saíram todos felizes, né? Deram um bom testemunho, né? Irmão, você não sabe, o irmão João, ele tem um negócio que é fantástico. Ele disse que o cristão que não come bem dá mau testemunho. Então eles deram um bom testemunho lá de casa. E hoje nós tivemos algo lindo. É que depois do almoço, lógico que eu não podia faltar. E Manaus, você viu uma sobremesa. E ela falou: olha, essa sobremesa não fui eu quem fiz, mas foi a Bia que fez. E eu falei lá, com a Rebeca, a sobremesa do jovem agora deixa tudo para a Bia, ela está especialmente, deixa tudo para ela. Mas eu quero agradecer também os irmãos que oraram, que contribuíram com os jovens, ofertaram a vida dos jovens, estavam com eles. Eu quero agradecer a vida de cada um de vocês, irmãos. Eu não posso de forma nenhuma ignorar este ato de fé desta igreja em favor desta juventude. A igreja está junto com eles. Mas para que este evento acontecesse hoje, irmãos, existiam pessoas que deram muito de si para que isso fosse materializado. Pessoas que trabalham e muitas vezes a gente não sabe, a gente não, talvez passe por elas e nem dá tanta atenção assim. Mas eu quero nesta noite reconhecer o serviço que essas jovens fazem semanalmente com esta juventude, trabalhando, ensinando o caminho que deve andar e sendo exemplo. E hoje nós podemos assim louvar o Senhor. E eu quero orar, quero chamar aqui a Rebeca Velasco, Rebeca Oliveira e Thalita Pina. Essas jovens todas trabalham com a juventude, irmãos, da nossa igreja. E que o Senhor abençoe a cada uma de vós. Porque para o Senhor nós não pedimos para lutar, mas o nosso compromisso é interceder pela vida de vocês. Louvo a Deus pelo trabalho que vocês intercedem. E o meu desafio para vocês: continuem olhando para o Senhor, somente para o Senhor. Estes jovens precisam de modelo, de referência. Eles podem olhar para mim, mas eles têm que olhar para mim, mas eles precisam olhar para vocês também. E que vocês sejam essa referência que eles precisam. Que Deus continue abençoando vocês ricamente. Eu vejo esforço, eu vejo dedicação, eu só faço orar para que o Senhor aumente a fé de vocês. Vamos ficar de pé, vamos orar por elas aqui, nesta noite. Erga a sua mão até este lugar. Em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor abençoe estas jovens que, ó Deus, têm assumido este desafio de caminhar com esta juventude. Elas têm dado de si, ó Pai, em favor destes jovens, e eu rogo ao Senhor que em suas necessidades, suas limitações, o Senhor possa prover. Deus, aumenta
fé delas, faz-las saber que nenhum serviço feito para o Senhor será em vão, e que elas continuam, Senhor Jesus, trabalhando, continuam se dedicando, sabendo que é para o Senhor e não para homens que elas fazem o que fazem, e que, ó Deus, elas possam ver com seus olhos estes jovens correspondendo, servindo o Senhor, amando o Senhor, e, ó Deus, preferindo o Senhor do que as coisas do mundo, Pai Santo. Nós, enquanto igreja, reconhecemos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja. Deus os abençoe, irmãos. E para terminar, também quero agradecer aos irmãos que estiveram aqui com elas nestes dias, ornamentando as coisas. Olha só como está tudo exponencialmente bonito. A irmã Lípica, a irmã Zete, a irmã Emiliana, e agora falaram que tem vigia, irmão, vigia, eu vou devagar, eu sei que a cabeça está falhando de vez em quando, mas agora fui avisado, pastor Otto, que o grupo da organização na igreja tem mais um novo integrante, e agora 3 mulheres, agora terá um homem. Negócio exponencial. O Cristiano está no grupo também, irmãos, para subir as escadas. Isto é fantástico. Deus abençoe vocês, irmãos. Prata e ouro também nós não temos para dar a vocês, mas saibam que o vosso trabalho é para o Senhor e não é para o homem. No final, você, quando estiver saindo daqui, passa por esta lateral que terá um lanche, e qualquer coisa como 5 reais, 6 reais, você pode deixar ali em cima de mesa qualquer 6 reais que tiver no bolso, você vai ser agraciado com um salgado e suco. Quem tiver com bilhetinho também. Então, a Paulinha pode passar lá, né? Ela tem bilhetinho. Pronto, a Paulinha pode passar. Que Deus abençoe e te dê uma semana de paz, uma semana de graça, uma semana sabendo que o que você precisar, o Senhor está com você, como esteve com José. Deus, obrigado. Obrigado por este final de semana maravilhoso. Obrigado, Senhor, por toda a equipe desta igreja que trabalhou em função deste momento especial de culto ao Senhor, celebrando a vida dos nossos jovens. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que diretamente fizeram parte da liturgia deste culto. A vida de cada um jovem, Senhor, adolescentes que se dedicaram para louvar o Senhor de forma espontânea, apresentando o Senhor Jesus palavras, Senhor, com oração, com coreografia, com música, com jogral. Nós queremos agradecer o envolvimento destes jovens, todos eles na causa do Senhor. Deus, e esta igreja, a tua linda igreja, que tem abraçado o Senhor, a causa do Senhor, nós queremos te louvar. Todos aqueles que nos visitaram na noite de ontem, na manhã deste dia e agora de noite, nós rogamos que a mão de provisão do Senhor esteja sobre eles. Agora que nós vamos às nossas casas, nos leve em paz, Senhor. Livra-nos do mal, nos conceda uma noite de descanso, de repouso, uma noite de revigoramento espiritual e físico também, para que nós possamos enfrentar a semana que, ó Deus, chegue com os nossos olhos firmes e fitos no Senhor. Glorifica o teu nome na vida do teu povo. Nós oramos nesta noite em nome de Jesus. Amém. Pega a sua mão, que o amor de Deus o Pai, a graça, maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu amado Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo e vivo de Deus esteja no nosso meio, no meio da igreja do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém e amém.